mal, em todos os sentidos. Eram selvagens em suas atitudes e maldosos em seus atos hediondos. E caso estes atos chegassem até aos deuses, estes passavam a observar este mortal e julgá-lo durante seu tempo de observação. Se durante o tempo em que tivessem sob os olhos atentos dos deuses, estes não mudassem o seu caminho, eram amaldiçoados pelos deuses a se tornarem feras. Eram transformados em lobisomens por 7 longos anos, sofreriam com essa maldição, tendo que viver como animais. Se ainda assim não se arrependessem, se tornariam aquelas coisas para sempre. Sua sina seria matar, comer, destruir tudo à sua frente e morrerem como feras amaldiçoadas, perdendo seu lugar no paraíso. Mas se ao final dos 7 anos esse mortal se arrependesse, voltaria à sua forma humana, ficando livre da maldição e garantindo o lugar no paraíso. Os Contos de Terror da Jessie apresenta Varkolak. Na vila de Chalamet, próxima à Floresta Escura, onde ficava a Caverna das Sombras, vivia um homem chamado Toffen. Ele era mau, com a família, com os amigos e com a vila inteira. Como o magistrado mais importante da vila, ele fazia seus desmandos e tocava a vila com mão de ferro. Suas maldades alcançavam grandes proporções quando algum andarilho chegava à sua vila. Ele enviava seus emissários cruéis para pegar o andarilho que descansava à noite na floresta que ficava aos arredores da vila. E este nunca mais era visto, nem em Chalamet ou em qualquer outra vila. As maldades de Toffen chegaram aos ouvidos dos deuses daquela ilha, onde a vila de Chalamet e outras ficavam. Os deuses, diferente das outras vezes, foram pessoalmente até a aldeia para verem de perto o comportamento desse homem. Os 3 chegaram, passaram pela vila e conheceram todos os feitos de Toffen. Esses deuses não eram como os que contam nas histórias. Na verdade, nem deuses normais eles eram, mas djinns, seres criados por Alá, feitos de fogo sem fumaça. Como ficaram orgulhosos e foram vencidos e destruídos por anjos, esses 3 fugiram para o ocidente e chegaram àquela ilha esquecida de todos, antes de haver alguma civilização, e por ali ficaram, tomando toda a ilha como seu território. Quando os primeiros humanos começaram a chegar, eles se apresentaram. Estes os trataram como deuses, e eles gostaram da honraria, pois os humanos se curvavam a eles, e isso encheu seus egos de orgulhos. Criaram uma morada nas alturas e foram tratados e honrados como os deuses daquela ilha. Passaram a dar benefícios ou punições quando seus moradores mereciam, e agora eles estavam ali, naquela vila, uma das muitas espalhadas por seus domínios, para avaliar aquele humano cujos feitos de maldade chegaram até eles. Chegaram ali como andarilhos, provaram da hospitalidade de alguns e a indiferença de outros, e perceberam que deixaram suas crianças muito tempo sem supervisão. Mas as preces de um deles, um caçador que estava farto dos desmandos e maldades de seu magistrado e seus lacaios, ele foi até a Floresta Escura e no antigo altar invocou por eles pedindo sua ajuda. Eles agora estavam ali em resposta a um de seus filhos. Perceberam que eles evoluíram bastante, tanto em bondade como em maldade. Ficaram por ali até ao anoitecer e acharam um lugar para se abrigarem na casa do seu devoto adorador, que, sem saber quem eles eram, ofereceu-lhes um abrigo em sua humilde cabana e dividiu o pouco que tinha com eles.
A cabana do homem era muito humilde e precária, mas o bom coração dele a tornava aconchegante. Mas o magistrado Toffey não deixou a presença daqueles andarilhos passar despercebida, e à noite mandou seus lacaios buscá-los. Estes invadiram a cabana do caçador e levaram todos para o magistrado. Porém, o que nenhum deles sabia, nem o caçador, era que aqueles 3 forasteiros eram seus deuses, que se deixaram levar, queriam ver a crueldade do magistrado de perto. Os homens os encapuzaram e os levaram para uma masmorra, na residência do magistrado. Lá eles os amarraram e começaram a torturá-los por puro prazer e diversão, tanto dos seus lacaios como do próprio magistrado. Eles os torturavam aos poucos e com crueldade. Primeiro usaram objetos cortantes, depois perfurantes e, por fim, com fogo. Os gritos do pobre caçador eram abafados por trapos colocados em sua boca. Ele já não estava resistindo. Então os djinns, fartos e revoltados com o que viram, se mostraram, se livraram de seus grilhões e libertaram o caçador. Depois juntou todos aqueles homens na praça da vila e diante de todos os sentenciaram. Transformou a todos naquilo que eles eram, animais selvagens, e disse para que todos ouvissem: devem viver como a fera que são. Por 7 anos viverão assim. Não poderão habitar entre os seus entes, mas a floresta será sua nova morada. Caçarão e serão caçados. Se morrerem antes dos 7 anos, morrerão como feras, e não haverá lugar para vocês no céu. Mas se ao final dos 7 anos tiverem mudado seu comportamento animalesco e se arrependido de seus atos de violência contra os inocentes, voltarão a ser humanos. Mas se não mudarem, serão feras até o dia de suas mortes. O magistrado e seus lacaios iniciaram ali uma metamorfose aterrorizando a todos os moradores de Chalamet. Depois foram banidos da aldeia e, em forma de lobisomens, passaram a viver na floresta escura, e a caverna das sombras no coração da floresta passou a ser a sua morada. Em gratidão ao caçador que os acolheu, o djinn tocou-lhe e deu-lhe um dom especial para caçar e matar aquelas criaturas. E depois de curar seus ferimentos, partiram para a sua morada nas nuvens. Os anos se passaram e a aldeia de Chalamet cresceu e prosperou. Um novo magistrado foi escolhido e enviado pelo rei daquelas terras, um nobre muito justo e honrado, chamado Genevieve Maquiavel. O caçador casou e teve 3 filhos, que carregavam em seu sangue o dom da caça. Eram Venators. Apenas eles conseguiam enfrentar aquelas criaturas e caçá-las. Sendo assim, eram os únicos a guiar quem precisasse pela floresta, e isso se tornou o negócio da família. Pois muitos comerciantes passavam por Chalamet para seguir até outras aldeias. Todos na aldeia conheciam a história do magistrado mau, que foi amaldiçoado pelos deuses. Por conta disso, a adoração aos deuses voltou a ser recorrente. A aldeia cresceu e prosperou. Com o passar do tempo, se tornou uma cidadela. Na floresta escura, no entanto, só os mais corajosos e os Venators se arriscavam, pois as criaturas dominavam a floresta escura, e quando havia um embate, havia mortes dos 2 lados. Os caçadores, no entanto, sempre serviam de guia para os moradores da cidade, que tinham comércios com outras cidadelas ou aldeias da ilha, pois eles foram agraciados pelos deuses com a sabedoria de lidar com os lobisomens, e isso foi transmitido a eles pelo pai, o primeiro caçador das feras. Contudo, eles também não estavam isentos a serem mortos por aqueles seres, e isso foi o que aconteceu com um dos filhos do caçador.
Em uma viagem guiando comerciantes ao castelo do rei daquela ilha, foram atacados pelo bando de Thorfinn, e o único sobrevivente contou entre delírios que todos foram mortos por feras. O sobrevivente, no entanto, não sabia explicar como havia sido o ataque, e os outros caçadores, os 2 irmãos do que sofreu o ataque, não perceberam que algo diferente estava acontecendo com aquelas feras. Assim todos seguiram suas vidas, lamentando a morte dos outros e dos filhos e do filho do caçador. Thorfinn, de alguma forma desconhecida, mudou sua aparência e estrutura. Ele se tornou intermediário entre o homem e o lobisomem. Passou a controlar o seu bando e a transformar outros na sua matilha. Ela cresceu. Jovens mulheres passaram a ser sequestradas à noite para procriar com Thorfinn e gerar suas crias. Ao dar à luz, as mulheres eram mortas e suas crias deixadas próximas às aldeias ou cidadelas vizinhas, para serem criados pelos moradores. E quando estavam na idade adequada, seu progenitor os pegava de volta, matando toda a família que o criou. Dessa forma, Thorfinn mantinha suas práticas em segredo. A única coisa que não havia mudado em Thorfinn era sua maldade. Ele passou a ver vantagem em ser o que era, pois poderia investir mais sofrimento em suas vítimas. Contudo, eram discretos. Ele não queria que os caçadores de Chalamet descobrissem o que acontecia na Floresta Escura. Ele planejava um ataque à cidadela para se vingar de seus moradores. Por isso estava aumentando seu bando. Logo, seu pequeno exército de lobisomens iriam atacar Chalamet e se vingaria daquela cidade e dos caçadores. Os deuses não poderiam fazer nada, pois para detê-los teriam que tirar a maldição. E se o fizessem, estariam voltando atrás em suas palavras. Certo dia, Thorfinn e suas feras armaram a emboscada para alguns comerciantes, que estavam sendo guiados por outro dos filhos do caçador, e dessa vez não deixaram ninguém vivo. Agora só havia 2 caçadores na cidadela, 2 com conhecimento para matar ele e seu bando, porém eram poucos para defender a cidade de um ataque surpresa. Foi no solstício de inverno, na noite mais longa do ano. O chão tremeu na floresta e as árvores vieram ao chão, tamanha a violência dos galopes, fortes e frenéticos, que chegaram aos ouvidos de todos em Chalamet. Os guardas dos portões não tiveram chance. Os lobisomens saltaram pelo muro, levando eles presos em suas presas. Thorfinn uivou poderosamente, seu uivo ecoou por toda a cidadela, causando terror nos que o ouviram. Seus filhos responderam, e assim ele ficou sabendo onde todos estavam. Logo toda a cidadela estava tomada por lobisomens. Por não saberem o tipo de criatura que habitava na floresta escura e descrer no que os caçadores contavam, os moradores não estavam preparados. Suas casas não eram seguras, logo suas portas vieram abaixo, e famílias eram mortas, rasgadas e mutiladas por lobisomens, famintos e sanguinários. Thorfinn ria e rosnava de prazer no meio da carnificina. O caçador e sua filha não tinham chances contra tantas feras. Ele então pegou sua filha, que se chamava Caim, e a ajudou a soltar a janela. Depois lhe entregou seu irmão e disse: Corram para a casa de seu avô. Avise a ele e se protejam. Eu te amo, filha. Agora vá. Thorfinn, que dançava no meio do sangue e vísceras no chão da cidade, percebeu a jovem correndo até a floresta atrás da cidadela. Sorriu, pois era uma fêmea, lhe serviria para gerar sua nova prole. Ele seguiu a garota e seu irmãozinho, enquanto as feras rasgavam o pai deles e comiam suas entranhas. A jovem e seu irmão foram abrigados pelo avô, o primeiro caçador, que agora era velho e já não tinha toda aquela habilidade de antes. Ele invadiu a cabana, mas o caçador o esperava,
e com uma besta e dados de prata. Ele então falou: Que bom revê-lo, velho inimigo. Está preparado para se encontrar com seus deuses? Não será tão fácil, sua besta do inferno. O velho caçador atirou, acertando Thorfinn, que, sentindo a dor causada pela prata, rosnou ferozmente e partiu para cima do velho. Sua condição de fera o manteve jovem, forte e ágil. Logo, a cabeça do caçador rolava pela sala. Assustado, o irmão menor da garota gritou, revelando seu esconderijo. A pequena vítima foi apanhada e rasgada ao meio diante dos olhos de sua irmã, que tampou a boca para não gritar, enquanto Thorfinn devorava seu pequeno irmão. O horror daquela cena foi tanto que a jovem perdeu os sentidos ali mesmo. Quando acordou, estava deitada em meio ao sangue do avô e irmão. Ela se levantou e, vendo os restos, vomitou ali mesmo. Depois de se recompor, saiu da cabana do avô, e o que viu no caminho até a cidadela foi pura carnificina. Partes de corpos espalhados por todos os lados. Só alguns moradores restaram, e muitos lamentavam seus mortos. Caim caiu de joelhos em meio àquele caos, e como todos ali, chorou seus mortos. Foram dias de luto e tristeza. Os moradores queimavam seus mortos e enterravam as cinzas. Por dias fizeram isso. Depois recomeçaram. Começaram a construir o que foi destruído. Mas a vida em Shalamei nunca mais seria a mesma. Um mês depois do ataque, chegou na cidade em uma noite bem fria e com um denso nevoeiro, 2 estranhos, muito bem vestidos, pareciam cavaleiros importantes. Procuravam um lugar para ficar, uma estalagem. Caim viu quando chegaram e ficou observando-os enquanto eles buscavam informações com um e com o outro. As pessoas não mudaram seu jeito rude com os forasteiros e depois do que aconteceu há um mês, estavam mais receosas. Ela se aproximou dos 2 e ofereceu sua casa, já que agora só havia ela e quartos havia de sobra. Os homens se entreolharam e perguntaram: Onde mora milady? Me parece muito nova para não ter ninguém. Nossa cidade foi atacada há um mês atrás por lobisomens e minha família foi morta por eles. Moro na floresta que fica perto da cidade, na cabana de caça que pertenceu a meu avô. Lá é calmo e tem 2 quartos que devem servir para os milordes. Só é um pouco humilde, mas não vão achar nenhum acolhimento das pessoas da cidade. Elas não confiam em estranhos. Eles encararam a garota por um momento e disseram, entregando cada um saquinho com moedas de ouro: Obrigado, milady. Não somos de luxo e sentimos muito pela sua perda. Não daremos trabalho, partiremos na noite do dia seguinte. Caim rejeitou as moedas gentilmente. Isso não é necessário. E fiquem quantas noites quiserem. Guarde suas moedas, não tem utilidade para mim. Me acompanhe, por favor. Os homens a seguiram e no caminho perguntaram: Mas não vai precisar das moedas para comprar mantimento? Caim montou em seu cavalo e olhou para eles, dizendo: Tudo o que preciso está na cabana onde moro. Há caça de sobra e tem uma horta nos fundos e um poço onde tiro água. Não preciso de nada. Os 2 forasteiros ficaram surpresos com a hospitalidade da garota, que pelas vestes era uma caçadora. Tinha os cabelos cortados, tão pequeno que poderia ser confundida com um rapaz para um observador não muito atento, mas ainda assim era muito bela, mesmo naqueles trajes de caçadora. A seguiram floresta adentro e avistaram a cabana de caça, numa clareira no meio da floresta. Realmente não era longe da cidade, e ao mesmo tempo distante o suficiente para oferecer um pouco de paz. Havia uma vaca, uma cabra
e os animais estavam em um pequeno curral. Também tinha uma horta com diversas hortaliças e legumes, que aos olhos dos forasteiros era bem cuidada. Caim indicou o curral onde colocaram os cavalos. Depois os conduziu até a cabana e pediu para que eles esperassem até que ela preparasse os quartos. Ofereceu água fresca aos dois e os deixou na varanda que cercava toda a cabana. Preparou os quartos que pertenceram a seus tios e depois a ela e seu irmão, lutando contra as lembranças que enchiam aquele lugar, os dias em que ficavam com seu avô e de como ele a ensinava a caçar. Balançou a cabeça para afastar as lembranças. Infelizmente, a forma como lembrava deles era a mais triste possível, mutilados, destroçados e sendo devorados por Tófen, o que lhe causava muita dor. Depois de tudo pronto, ela chamou seus hóspedes que se apresentaram. Que delicadeza da nossa parte, milady. Vamos gozar de sua hospitalidade e nem nos apresentamos. Sou o conde Vladimir Alucard, e este meu amigo calado e pouco amigável se chama Lord Valgan Wolf. Estamos gratos por sua hospitalidade. Caim os observou curiosa e perguntou: Vocês são nobres de verdade? Não se preocupe, milady. De nobreza nós só temos os títulos. Meu castelo foi tomado por aldeões furiosos e queimado até os alicerces. Um mal-entendido, acolhido por um boato mentiroso, foi o suficiente para a plebe se enfurecer e quase me matar queimado. Já meu amigo aqui teve sua propriedade uma grande fazenda com um vasto e próspero lote de terra, arrendado pela coroa real, alegando falta de pagamento de impostos. Lord Valgan então falou com sua voz grossa quase num rosnado. Tudo embuste para encher os bolsos do rei, miseráveis gananciosos. Caim notou que os olhos do seu hóspede brilhavam furiosos com a lembrança. Então falou: Bem, milordes, vamos deixar essas lembranças ruins no passado. Esta cabana já viu muita crueldade. Não vamos acrescentar mais a ela. Me chamo Caim Veneito. Sou caçadora como meu pai, meus tios e meu avô foram. Seus quartos estão prontos. Vou preparar algo para comerem. Há uma banheira com água ao lado de fora. Colocarei água quente para que se banhem. Fiquem à vontade. Caim deixou os dois, que apreciavam o conforto dos quartos, e foi preparar água quente, e foi preparar água quente e comida. Seria bom ter companhia, ainda que fosse apenas por uma noite. Os dois forasteiros observavam aquela jovem, e Valgan comentou: Ela é perfeita, tem um bom coração, não tem nada a perder, só é muito triste. O que esperava Valgan? Ela perdeu todos que amava, mas é uma garota. Eu não tenho problemas quanto a isso, Alucard. Eu tenho receio quanto a ela. Que tipo de receio, conde? Não percebeu, Valgan? Ela é uma caçadora, carrega o título até no nome. Isso não me agrada muito. Ora, Alucard, eu penso que essa é a melhor parte. Ela será invencível. Ser uma caçadora só melhora a situação. Ela terá mais chances de sobreviver e será perfeita em suas caçadas. Parece que você já fez sua escolha, Valgan. Só me resta concordar. Mas não se esqueça, ela tem que querer. Do contrário, não poderá ser feito. Lord Valgan concordou com um aceno de cabeça, e cada um foi para o seu quarto. Mais tarde, Caim bateu à porta dos dois avisando que a água já estava quente. Os dois tomaram banho e comeram uma boa comida caseira, e depois do jantar, enquanto tomavam um vinho que o conde Alucard trazia em sua bagagem, ele perguntou: Você viu sua família ser morta? Não foi, milady? Caim olhou para o conde
e, dando um gole em seu vinho, respondeu. Agora, pensando em todos os ataques, aquele monstro planejou tudo. Primeiro ele emboscou meus tios e os matou. Depois eles atacaram a cidadela. Estavam em toda parte, não tinha para onde fugir. Meu pai mandou que eu viesse para cá com meu irmão, mas fomos seguidos pelo líder deles, Tófen, que se vingou de meu avô arrancando sua cabeça e depois devorou meu irmãozinho bem aqui nesta sala. Eu não pude fazer nada, apenas olhar ele devorar meu irmão e meu avô, tampando a boca para que meu choro não fosse ouvido por ele. Caim chorava enquanto contava essas coisas, fazendo Lord Valgan apertar os punhos, sentindo o sangue ferver em suas veias. Caim se acalmou, limpou o rosto e disse: Me desculpem por isso. Essas cenas não saem da minha cabeça, nem as pessoas mutiladas pela cidade. Conde Alucard segurou no braço dela e disse: Não precisa dizer mais nada, milady. Eu não deveria ter perguntado. Não imaginei que tivesse sido tão trágico assim. Caim olhou para ele e achou ter visto seus olhos brilharem num azul intenso, mas imaginou que foi efeito do vinho e da penumbra. Então falou: Não se desculpe, milord, não poderia saber. Eles se levantaram e Caim começou a limpar a mesa enquanto os dois cavalheiros se dirigiam aos quartos. Então Lord Valgan se virou em sua voz grossa e com sua voz grossa que combinava com sua altura e porte, perguntou para Caim: Não tem vontade de se vingar deles, milady? Ela olhou para ele e depois de um silêncio respondeu: O tempo todo, milord, o tempo todo. Mas só em sonhos posso fazer isso. Não teria chances contra o bando de Tófen. Está muito grande, mais do que contam as histórias. São muitos para mim. O conde Alucard se colocou ao lado do amigo e disse, sentindo que a vontade de vingar dela era real: E se houvesse um jeito de se vingar deles? Caim passou o pano na mesa e, sem olhar para eles, respondeu: Se houvesse um jeito, milord, por certo eu tentaria. Valgan olhou para Vladimir, concordando através do olhar que aquele era o momento. Então Lord Valgan perguntou para ela: O que estaria disposta a fazer para vingar a morte de sua família e das pessoas de Chalamet? Caim se virou para eles e se assustou com os olhos do Lord Valgan, que brilhavam intensamente refletindo a luz do lampião. Então respondeu, enxugando as mãos no pano: Qualquer coisa, milord. Não tenho nada a perder, e minha vida não tem sentido sem minha família. O que me mantém viva é o desejo de ver o fim daquelas criaturas. Os dois cavalheiros sorriram, satisfeitos com a resposta da jovem. Conde Alucard se aproximou dela. Ele era alto como o outro, não tão atlético, mas igualmente bonito. Seus olhos azuis brilhavam refletindo o lampião. Ele estendeu a mão para Caim. Ela não entendeu, pois não via nada na mão do conde, mas ao olhar para sua mão, o ouviu dizer algumas palavras numa língua que ela não entendia, e então ele soprou um pó branco que cobriu o rosto de Caim. Ela caiu desmaiada nos braços do conde. Lord Valgan se aproximou e, depois de colocarem ela numa posição confortável, Vladimir falou: A sincronia deve ser perfeita. Beberemos apenas um pouco. Que seja, conde, mas esse conselho só serve para você e costuma não se controlar. Agora vamos acabar logo com isso antes que ela acorde. Conde Alucard pronunciou um feitiço em romeno e, ao final, ambos morderam o pescoço de Caim. Ao mesmo tempo, um grito de dor e desespero cortou o silêncio da noite, assustando os animais no curral e os animais noturnos que saíam para suas caçadas à noite. As nuvens no céu se revoltaram e um vento gelado correu pela cidade de Chalamet.
As nuvens cobriram a lua, deixando a noite fria e negra. Uma névoa densa cobriu a cidade. O vento era gelado como a morte. Um ser tão sombrio como aquela noite havia acabado de nascer. Quando Caim acordou, sentiu seu corpo inteiro doer. A sensação que tinha era que havia levado uma surra. Estava em sua cama. Não se lembrava como chegou até seu quarto. Sua última lembrança foi de estar lavando os pratos. Sentou na cama e suspirou. Não importava muito como havia ido parar em seu quarto. Aquela situação ao menos fez aquele dia começar diferente. Se lembrou de seus hóspedes e tratou de se aprontar. Afinal eram nobres, e ela lhe ofereceu hospedagem. Tinha que tratá-los bem. Quando saiu do quarto e olhou a sala, uma vaga lembrança veio em sua mente. Ela estava deitada no chão, segura pelos nobres, mas parecia passar mal, se debatendo e espumando. Passou a mão na boca, mas a lembrança era muito confusa. Caminhou até a varanda e encontrou Lord Vaughan sentado no banco de madeira com um olhar perdido na floresta. Bom dia, milord. Me perdoe, acabei dormindo demais. Vaughan olhou para ela e a encarou por um momento e depois disse: Deve ter sido por causa do vinho. Você não está acostumado a beber, mas não se preocupe comigo. O conde é o mais exigente de nós dois e só vai acordar lá pelo final do dia. Caim desceu as escadas e antes de ir até o curral, se virou para ele e disse: Obrigada por me levarem para o meu quarto. Acho que passei mal ontem à noite, não me lembro bem. Me desculpe mais uma vez por esse constrangimento. Lord Vaughan se levantou e debruçou no cercado da varanda. Fitou ela por um momento, admirando aqueles olhos cor de esmeralda, e perguntou: Se me permite uma pergunta, por que se veste como um rapaz e corta seus cabelos tão curtos assim? Caim apertou a alça da cesta que segurava e, olhando para ele, respondeu: Bem, milord, sou uma mulher que vive sozinha aqui nesta cabana, que mesmo perto da cidade é um pouco afastada. Não estaria segura se me parecesse tão bela e atraente. Além do mais, os homens podem perder o juízo quando bebem demais. Quanto ao cabelo, bem, aquelas coisas mataram muitas mulheres em Chalamet. Eles as arrastavam pelos cabelos e as erguiam no ar antes de comerem suas entranhas. Logo, um longo e belo cabelo só se mostrou uma armadilha no final. Mas tudo isso é para a segurança deles e não minha, pois eu mataria qualquer um que tentasse pôr as mãos em mim. Lord Vaughan encarava. Estava mais que satisfeito com sua escolha. Ela era prática e inteligente, além de ter um caráter forte, e aquele atrevimento todo dava um charme especial. Ela era uma selvagem por natureza. Caim ficou corada pelo olhar intenso do Lorde e saiu para o curral. Voltou mais tarde com a cesta cheia de ovos e alguns vegetais, mas ao chegar perto da escada sentiu-se mal e, segurando no corrimão, começou a vomitar. Lord Vaughan desceu rápido e segurou a cesta com uma mão e a amparou com a outra, enquanto auxiliava na subida. Dizia: Deve ter sido o vinho. Melhor descansar um pouco. Não precisa se preocupar comigo. Não pode ser, milord. Estou acostumada a beber. Meu avô me ensinou. Por certo, milady, mas não o vinho do conde Alucard. Este é fabricação caseira. Ele subiu com ela, deixou as coisas sobre a mesa e a carregou de volta para o seu quarto. A colocou na cama e disse: Descanse um pouco. Como eu disse, o mal acostumado é o conde e ele só vai levantar no final do dia. Caim tentou argumentar, mas o Lorde não permitiu. Como o mal-estar piorou e ela já se sentia tonta, obedeceu. Logo estava dormindo
e uma febre alta fazia o seu corpo tremer na cama. Lord Vaughan colocava compressas com água fresca em sua testa e a cobriu confortavelmente, enquanto dizia para si mesmo: "Logo tudo isso vai passar, minha querida. Precisa aguentar firme e eu sei que vai conseguir." A tarde chegou e o tempo estava frio e sem sol. As nuvens cobriam tudo. O vento gelado anunciava que uma tempestade logo chegaria. Vaughan sentiu o cheiro de estranhos se aproximando da cabana, e quando saiu do quarto encontrou o conde Alucard já de pé, olhando pela janela. Ele se aproximou e disse: "Já começou. A febre está bastante alta." Vladimir olhou espantado para ele e perguntou: "Mas tão rápido? Não deveria demorar um pouco?" "Mas isso é um bom sinal, Vladimir. O corpo dela está reagindo bem e o seu vinho não foi regurgitado. Está auxiliando na transição." Vladimir olhou para a trilha de onde os estranhos vinham e Vaughan perguntou: "Quem devem ser eles?" "Provavelmente encheridos." Vendo que os 4 homens se aproximavam da cabana, os 2 homens saíram para recebê-los. O mais velho deles falou: "Bom dia, senhores. Queremos falar com a jovem Caim." Vladimir deu um passo à frente e disse: "A nossa jovem anfitriã não amanheceu disposta esta manhã. Está descansando. Podemos ajudar em alguma coisa?" Os homens se entreolharam e um deles falou: "Os senhores quem são?" "Chamaram a caçadora de anfitriã. Ela está dando pouso para vocês?" "Isso mesmo. Chegamos ontem à sua cidade e ninguém nos ofereceu pouso, além de nossa jovem anfitriã. Este é o Lord Wolf e eu sou o conde Alucard." "Vocês são nobres? Não deveriam estar num lugar como este. Venham conosco para repararmos esse mal-entendido, lhe oferecendo uma melhor hospedagem, com mais conforto." Lord Vaughan rosnou diante da hipocrisia e interesse daqueles homens, mas o conde tocou amigavelmente no ombro dele e disse aos visitantes: "Obrigado pela oferta, senhores, mas seria uma desfeita com nosso anfitriã, que não nos cobrou nada pela nossa estadia. Além do mais, como disse, ela não está disposta. Não podemos deixá-la sozinha." Os homens os encararam por um momento e antes de saírem um deles disse: "Sou o magistrado Renevier Maquiavel. Por favor, quando a jovem Caim estiver bem, diga-lhe que precisamos conversar sobre os impostos. Aconselho a vocês a não aceitarem tanta hospitalidade dessa jovem de graça. Ela está prestes a perder a propriedade. Uma boa quantia de moedas de ouro resolveria o problema dela." O magistrado os cumprimentou e se retirou com o que pareceu ao Lord Vaughan serem seus paus mandados. Quando eles sumiram na estrada, Vaughan falou rosnando: "Miseráveis, vieram despejar a garota. Sabe lá o que fariam se não estivéssemos aqui. Que escória miserável, não importa o lugar, são todos iguais, só pensam em tirar mais de quem tem pouco." "Acalme-se, Lord Vaughan. Vamos cuidar da nossa anfitriã. Logo ela poderá se defender sozinha." No caminho para a cidade, Lucien perguntou ao magistrado: "O que faremos, senhor? Eles são nobres e parece que vão ficar por algum tempo." "Esse é um problema que eu não esperava ter. Mas vamos dar um pouco de tempo. Talvez eles se cansem da precariedade daquele chiqueiro e reconsiderem nossa oferta." "E se eles não mudarem de ideia?" "Vocês sabem o que fazer. Diremos que as feras da Floresta Escura atacaram novamente. Depois é só confiscar a propriedade. Por bem ou por mal, terei aquela propriedade. Aquela garota arredia está com seus dias contados." O magistrado Maquiavel
há muito já estava de olho na propriedade do avô de Caim, desde que o ouvira falar da mina que descobriu embaixo dela. Já havia lhe oferecido ouro por ela, mas o velho sempre recusou. Maquiavel viu então, na perda sofrida pela neta e sua fragilidade como mulher, a oportunidade para consegui-la. Mas a garota era tão teimosa quanto o avô. Seu grande trunfo era o medo dela em guiar os comerciantes pela floresta. Ele daria uma opção para ela: ou guiava os comerciantes e pagava os impostos, ou perderia a propriedade. Como tinha certeza que ela se recusaria a guiar os comerciantes, já se considerava dono da propriedade. Logo, a mina que ficava embaixo daquela velha cabana seria dele, por bem ou por mal. Os dias foram passando. Caim, depois de uma semana sofrendo de uma febre alta, onde ela delirava e convulsionava, passou a ter dores pelo corpo. Eram tão fortes que a faziam perder o fôlego de tanto gritar e gemer, até que perdia a consciência. Nas poucas vezes que recobrava os sentidos, via o conde ou o lorde cuidando dela. Não entendia por que se preocupavam tanto a ponto de ainda estarem lá. Mas antes que pudesse perguntar alguma coisa, caía na escuridão profunda. Mas uma semana se passou. Ela estava fraca e mal conseguia se levantar. Quando dormia, era acometida por pesadelos aterradores, onde uma criatura muito grande e forte, com olhos de duas cores, aparecia. De início parecia uma mulher com caninos pontiagudos, e logo se transformava em um lobo feroz que se alimentava de sangue e carne. Sua força era extraordinária, sua velocidade inigualável, sua inteligência totalmente humana. Ela sentia que nada na terra era páreo para esta criatura, que era um verdadeiro flagelo divino. Caim acordava suando muito e sempre encontrava seus dois hóspedes sentados perto dela. Apesar daquela atitude deles ser estranha, ela estava feliz de não estar sozinha naquele momento de enfermidade. Aqueles pesadelos duraram uma semana, e na última semana daquele mês, ela começou a melhorar. Seus hóspedes a tratavam com tanto cuidado que ela, estranhando aquilo, perguntou: "O que está acontecendo? Vocês dois estão parecendo meu avô quando queria me dar uma notícia ruim." Valgan e Vladimir se olharam e depois olharam para ela, e Vladimir lhe perguntou: "Qual de nós dois lhe inspira mais confiança?" Caim ficou confusa com a pergunta, mas entre os dois, Lord Valgan parecia mais confiável para ela. Então disse, tentando não ofender o conde Alucard: "Os dois me parecem homens sérios e respeitosos, e de bom coração, ou não teriam cuidado de mim esse tempo todo, mas prefiro que Lord Wolf me explique o que está acontecendo." Lord Valgan olhou para ela e disse: "Milady, espero que não se assuste com o que vou dizer, mas tudo o que aconteceu foi de acordo à resposta que me deu naquela noite, quando lhe perguntei o que estaria disposta a fazer para se vingar dos animais que mataram sua família." Caim o interrompeu dizendo: "Eu lembro bem da minha resposta, milord. Estaria disposta a fazer qualquer coisa e ainda estou." Valgan sorriu. Ela viu seus olhos amarelos brilharem intensamente. Ele então começou a falar: "Para começar, milady, não somos humanos como parecemos. Eu sou Lord Wolf. Venho de uma antiga família de lupinos, descendo dos primeiros lupinos que tocaram suas patas nesse mundo, os maiores e mais poderosos. Sou um descendente de sangue dos filhos de Fenrir. O conde Alucard é um vampiro de sangue puro. Ele nasceu vampiro e vem de uma longa, antiga e poderosa linhagem de lordes vampiros. Os primeiros filhos da noite, os que caminhavam na terra antes do dilúvio.
Caim olhava para os dois, refazendo mentalmente todos os eventos daquela noite, todos os sinais que gritavam em sua mente que aqueles dois forasteiros não eram normais. Lord Vaughan continuou. Nossas espécies são caçadas e dizimadas sem uma única chance de provar que podemos conviver em paz. Temos procurado por algum humano que possa perpetuar nossa linhagem, tornando ela mais poderosa, resistente e duradoura. Encontramos você, sentimos o cheiro de seu sangue, que é especial, mas ainda assim você teria que aceitar o que tínhamos a oferecer. Quando você disse estar disposta a qualquer coisa, lhe demos a maneira de se vingar daquelas feras e ainda perpetuar a nossa espécie, tornando ela uma linhagem poderosa. Vladimir sentiu o medo tomar conta de Caim e, segurando sua mão com delicadeza, disse: Não se preocupe, minha querida, tudo já foi feito. Não há mais o que temer. Você resistiu bem ao processo. Agora está na última parte dele, o de cura. Caim olhou para os dois e, mais calma, perguntou: Vocês me transformaram em alguma coisa. O que eu sou? Vladimir olhou firme para ela e respondeu: Você é um híbrido de nós dois, um Varkolak. A criatura que você vê em seus pesadelos é a sua forma animal. Seu corpo ainda passará por mudanças, porém menos dolorosas que as iniciais. Mas devo lhe avisar, sua primeira transformação lhe causará uma dor terrível. Contudo, só a primeira será assim. Cada vez que se transformar será menos doloroso, e logo fará isso com a naturalidade do Lord Vaughan. Nós dois estaremos aqui para lhe ajudar no processo. Lhe ensinaremos como controlar sua transformação e terá total consciência de tudo ao seu redor. Eu sou uma daquelas coisas da Floresta Escura? Uma das feras de Tophen? Caim perguntou, sentindo as lágrimas queimarem seu rosto. Lord Vaughan passou os polegares em seu rosto e disse, tranquilizando-a: Não, milady. Você é uma criatura magnífica, muito superior àquela plebe. Mas em sua forma animal é bela e de bom coração e caráter. Você agora é como nós e seremos sua família de agora em diante. Na cidade, o magistrado confiscou para si todas as propriedades das famílias que foram totalmente dizimadas pelas feras. Todas as casas vazias foram confiscadas e melhoradas para benefício dele, que enchia os bolsos de ouro e prata, alugando as mesmas para os comerciantes. Porém, a única propriedade que era o objeto de seu desejo, e faria de tudo para tê-la. Como a jovem Veneto não apareceu para pagar seus impostos, ele foi novamente até sua cabana, mas dessa vez iria confiscá-la. Chamou seus guardas e rumou para a cabana de Caim. Ela estava bem e voltou aos seus afazeres habituais. Cuidava dos animais e da horta e de seus hóspedes, que para ela já não eram mais hóspedes. Lord Vaughan escovava os cavalos, que agora eram 3, e Caim colocava as roupas no varal quando o magistrado Maquiavel chegou. Lord Vaughan parou o que fazia e se colocou ao lado de Caim, esperando o homem e seu séquito se aproximar. O magistrado achou estranho aquele homem ainda estar ali, mas manteve sua postura e, ao se aproximar, mandou que seu arauto lesse os motivos do confisco da propriedade, e assim o homem fez. Caim Veneto, sua propriedade está sendo confiscada pelo Duque Genevieve Maquiavel, o magistrado regente de Chalamet. Você deve deixar a propriedade neste momento, a não ser que tenha o valor total de seu imposto, 1000 escudos de prata. Sem mais, magistrado Maquiavel. Caim estava furiosa com o atrevimento daquele homem. Apertou os punhos e falou para ele: O senhor não pode confiscar minhas terras. Elas não pertencem à cidade de Chalamet
está fora de seus muros. Essas terras são da minha família desde que Chalamet era apenas um lugarejo. Minhas terras estão fora de sua jurisdição. O magistrado riu cinicamente e falou para Caim: a jurisdição de Chalamet se estende até os limites da Floresta Escura. Portanto, suas terras pertencem sim a Chalamet. E se não tiver a quantia do imposto, deve se retirar imediatamente de minhas terras. Suas terras? Suas terras, seu miserável ganancioso! Caim sentiu uma fúria tomar conta dela e partiu na direção do magistrado. Mas seus guardas tomaram a frente e a atacaram. Mas antes que estes a tocassem, ela, numa rapidez incrível, dominou os guardas, torceu o braço de um, e quando este caiu de joelhos, ela deu uma joelhada, quebrando-lhe o nariz. Este saiu segurando o nariz que sangrava. O outro a conteve, agarrando-a pelas costas. Mas ela bateu sua cabeça na do homem, e quando este soltou, ela lhe deu um soco que partiu sua boca. O homem revidou, acertando o rosto de Caim, que furiosa arranhou o rosto dele, que deu uma joelhada em sua parte íntima, fazendo cair de joelhos, e depois se deitou no chão, sentindo a dor terrível. Lord Vaulgan assistia a tudo, se divertindo ao ver que ela brigava como um homem. Mas quando um deles puxou a espada para ela, Lord Vaulgan a conteve, segurando-a firme e a colocando atrás de si. Então retirou do bolso de sua veste o saquinho de moedas que havia oferecido a Caim, quando ela ofereceu abrigo para ele e o conde, e abrindo, retirou dali 10 moedas de ouro e disse ao homem: aqui estão 10 moedas de ouro. Isso paga todo o imposto das terras. Agora saia daqui com seu séquito desprezível, ou eu mesmo os expulso daqui a pontapés. O magistrado fechou a cara. Não esperava aquilo. Já se sentia dono daquelas terras. Por que aquele homem pagou o imposto? E por que ainda estava ali, naquele chiqueiro? Ele pegou as moedas e disse a Caim antes de sair: sua família é responsável pelo transporte das pessoas e comerciantes da cidade. Se preza tanto a honra de sua família, deve assumir o lugar de seu pai. Do contrário, os comerciantes deixarão de vir à cidade e terei que aumentar os impostos. Há um grupo esperando para atravessar a floresta. Tem até o fim desta semana para honrar o juramento de seu avô e seu pai. Maquiavel encarou Caim e depois Lord Vaulgan e se retirou dali, furioso com a intervenção daquele nobre. Quando chegou a noite, Lúcian foi até os aposentos do magistrado. Bateu na porta e entrou. O homem estava olhando a cidadela da vista privilegiada que seus aposentos lhe davam, pois ficava na parte mais alta. Sem olhar para Lúcian, ele disse: junte seus homens, vão até a cabana daquela insolente selvagem e mate os 2. Esse nobre, por certo, está se deitando com ela. De outra forma, não estaria ali. O outro já deve ter partido, não o vi por lá. Mate os 2 e vasculhem tudo e me tragam todo o ouro que encontrar. Façam parecer que as feras o atacaram. Dividirei o ouro encontrado com vocês e seus amigos. Lúcian sorriu diabolicamente e se retirou dos aposentos do magistrado. Caim estava pondo a mesa para o jantar enquanto Lord Vaulgan contava para o conde o ocorrido da tarde e como Caim deu uma surra nos guardas do magistrado. Ela então disse: não deveria ter deixado ele ver seu ouro. Aquele homem é ganancioso. Vai arrumar um jeito de limpar seus bolsos bem rápido. Vaulgan riu, dizendo: quero ver ele tentar. Durante o jantar, o conde Alucard falou para Caim sobre o acordo de sua família, sobre o acordo que sua família fez com a cidadela de servir de guia na travessia da floresta. Deveria retomar os negócios, seria uma boa oportunidade para desenvolver suas habilidades. Além do que, não estará sozinha.
o Lord Valgan e eu estaremos com você. Caim olhou para ele apreensiva. Tinha medo daquelas feras. Mesmo sabendo que estava diferente, ainda sentia medo delas. Já ia responder, quando o som de um galho quebrando chamou a atenção dos três. Os homens de Lúthien estavam no meio da trilha, estranhando todos aqueles galhos secos espalhados por ela. Mesmo tão distante da cabana, eles ouviram sua aproximação por conta do som dos galhos secos. O conde Alucard então disse: "Fiz bem em espalhar aqueles galhos pela estrada. Parece que o magistrado não demorou a enviar seus asseclas para pegar seu ouro, meu amigo. Se me permitem, vou dar um jeito nisso. Continue seu jantar, vou caçar o meu." "De forma nenhuma, Alucard. Nós vamos caçar", corrigiu Lord Valgan. O conde saiu sumindo na escuridão. Caim estava assustada com o que o conde falou sobre o magistrado ter mandado pessoas para invadir sua casa atrás do ouro do Lord Valgan. Mas quando uma brisa entrou pela porta aberta e ela sentiu o cheiro deles, sentiu seu sangue ferver. Foi tirada de seus pensamentos pela voz firme do Lorde. "Apague os lampiões, milady. Vamos caçar com nosso amigo." Caim fez o que o Lord Valgan mandou, e minutos depois se surpreendeu ao perceber que conseguia enxergar tudo mesmo no escuro. "Surpresa, milady? Vamos, minha pequena. Vamos observar mais de perto e nos preparar para caçar." Os dois saíram e caminharam sorrateiros pelo terreno, sempre pelas partes mais escuras, até que ouviram um movimento na floresta. Caim conseguia saber onde cada um dos homens estavam pelo cheiro de medo que eles exalavam. Seu corpo começou a reagir àquele cheiro. Uma dor começou a tomar conta de seu corpo e ela caiu de joelhos, sentindo o corpo inteiro tremer. Uma dor de cabeça alucinante fazia parecer que sua cabeça iria estourar. Lord Valgan se abaixou perto dela e disse: "Respire fundo, milady, e deixe ela vir. Não resista e não tenha medo. Vou estar aqui com você." Caim respirou fundo e sentiu seu corpo mudar durante o processo. A dor era alucinante. Ela podia ouvir seus ossos estalarem e gemia de dor. Suas mãos esticaram, dando lugar a patas com garras. Seu corpo cresceu e pelos começaram a revestir sua nudez. Mas a pior das dores que ela sentiu foi quando os ossos de suas pernas se dobraram para trás. O grito que ela deu foi um uivo aterrador, finalizando a metamorfose. E diante de Lord Valgan, uma bela crinos negra, com um olho azul e o outro vermelho, se erguia diante dele, que sorriu e também se transformou num enorme lobo negro de olhos vermelhos. Os dois correram pela floresta, se juntando ao conde Alucard na caçada aos homens do magistrado. Conde Alucard já havia apanhado um dos homens e, depois de sugar-lhe o sangue, lançava os corpos deformados e secos nas árvores mais altas. Ele se movia rápido como o vento e logo já saboreava o segundo. Os homens estavam assustados e no desespero se espalharam pela floresta, tornando a caçada mais prazerosa. Caim e Valgan também se separaram. Lord Valgan cercou 2 dos homens e saltou sobre eles, rasgando-lhe as gargantas e os despedaçando. Devorou os 2 ali mesmo, deixando apenas as roupas sujas de sangue. Depois se juntou ao amigo vampiro para observar sua bela criação em ação. Caim corria em volta dos 3, que acabaram se juntando no meio da floresta. Eles ouviam seus galopes fortes e violentos, mas não viam nada. De repente sentiram um vulto negro passar perto deles, e um dos homens foi levado com uma rapidez incrível. Seus gritos de dor e desespero aterrorizavam os 2, que corriam desesperados. De súbito pararam, ouvindo um rosnado à frente deles. Enquanto um correu voltando para onde estava, o outro perdeu a coragem ao ver aqueles olhos de 2 cores brilhando na escuridão.
Caim saltou sobre o homem, lhe arrancando a cabeça e o devorando ali mesmo. Havia apenas mais um. Era Lúcian. Este estava olhando para todos os lados, quando viu o conde Alucard recostado em uma árvore. Ele já ia em direção ao conde quando viu seus olhos azuis brilharem, e ele sorriu mostrando seus caninos. Lúcian caminhou para trás sem tirar os olhos do conde e esbarrou no Lord Valgan. E ao se virar, Lúcian gritou de pavor ao ver aquele lobo negro, de 3 metros, com seus olhos vermelhos rosnando para ele. Quando tentou correr, Caim estava à sua frente. Os gritos de Lúcian ecoaram pela floresta enquanto os 3 caçadores saboreavam sua carne e sangue. Quando terminaram, voltaram às suas formas humanas, exceto o conde Alucard. Ele pegou 2 capas de monge e deu a Lord Valgan e a Caim, para cobrirem sua nudez. Depois ele disse a Caim: "Você foi muito bem para sua primeira caçada, milady. Estou orgulhoso de nossa cria, Valgan. Tinha razão, o sangue de caçadora só aperfeiçoou a forma de Varkolak." "Cria? Por que me chamou assim?" O conde Alucard olhou para ela sorrindo, deixando suas presas à mostra, e respondeu: "Porque é o que você é, milady, nossa cria. Eu e o Lorde mordemos você. Nós 2 a criamos. Você é o futuro de nossas espécies." "Então vocês são como meus pais?" Os 2 se entreolharam, não tinham pensado na situação daquela forma, e riram muito enquanto afirmavam para Caim: "Sim, milady, mais ou menos isso." O magistrado por dias não teve notícias nem de Lúcian, nem de seus homens. Não podia questionar a jovem Veneto, mas sabia lá no seu íntimo que ela, aquele lorde e o conde, que mais tarde ele ficou sabendo que ainda estava por lá, tinham algo a ver com o sumiço deles. Caim retomou os negócios da família junto com o conde e o Lord Valgan. Sempre deixavam armadilhas na propriedade de Caim, temendo que na ausência deles ela fosse invadida pelo magistrado e saqueada. Com os pagamentos recebidos pelos comerciantes, Caim sempre pagava seus impostos, deixando os sonhos do magistrado de se apropriar de suas terras bem distante. Isso deixava o homem cada vez mais furioso, e ele torcia para que as feras os atacassem a cada viagem que faziam. O conde Alucard mais o Lord Valgan aproveitavam o retorno para casa dessas viagens para ensinar e treinar Caim, já que sempre estavam sozinhos na volta e a floresta escura apresentava as condições perfeitas para isso. Cada dia Caim melhorava. Era dedicada e aprendia rápido, além do instinto natural de caçador, um dom que sua família carregava no sangue, dado pelos deuses. Isso só melhorava suas habilidades, e não demorou para ela ser tão boa quanto seus mentores. Certo dia eles voltavam de uma travessia com comerciantes de tapetes, e um batedor de tofen, percebendo a movimentação, foi espiar. Vendo que eles montavam um acampamento para passar a noite, correu até a Caverna das Sombras e avisou a Tofen, que sorriu imaginando que Chalamet estava se reerguendo novamente. Mandou todos se prepararem, pois iriam caçar. Eles acamparam mais uma noite antes de chegarem em Chalamet. Lord Valgan estava sério e agitado. Caim também estava apreensiva. O conde mantinha seus sentidos em alta. Todas essas sensações foram despertas pelo cheiro que se espalhou pela floresta ao anoitecer. Eles sentiam o cheiro das feras, podiam ouvi-las se aproximando. Caim estava nervosa, e com o cheiro vieram as lembranças da noite em Chalamet, da noite em que Chalamet foi atacada. Dúvidas invadiam sua mente, o medo de falhar e decepcionar seus mentores. Sentindo a angústia crescente em Caim, Lord Valgan sentou perto dela e lhe disse:
Chega de dúvida, minha caçadora. Você está pronta. Eles não terão chances com você. Além do que, não estará sozinha. Caim apertou as mãos preocupadas e disse: ainda tenho medo deles. Me lembro de como a cidade ficou. Tinha partes de corpos por toda a cidadela. Tive que juntar os restos de meu pai e queimar junto com os do meu avô. De meu irmão, não sobrou nada. Conde Alucard sentou-se ao lado deles e disse para Caim: sua forma, Varkolak, só se mostrará diante do perigo ou do mal. É implacável com as criaturas que estamos prestes a enfrentar. Quanto às suas falhas, minha querida, elas simplesmente não existirão se você seguir seu instinto. Thorfinn percebeu que um dos 3 forasteiros era uma mulher. Deu ordens para que os homens fossem mortos, mas a mulher deveria ser levada viva para ele. Seu bando estava necessitando de crias novas. Mandou 6 dos mais fortes para emboscar os viajantes. Quando a noite já estava alta, os 3 simularam estarem dormindo e aguardaram a abordagem do grupo de Thorfinn. Caim começou a sentir seu corpo doer e se contorcia. Lord Valgan segurou a mão dela e disse num sussurro: não tenha medo, querida. Deixe ela vir. Não resista, agora será mais fácil e menos doloroso que a primeira vez. Quanto mais os lobisomens iam se aproximando, mais Caim se contorcia, sentindo seu corpo estremecer. Sua cabeça doía e suas pernas mais ainda. Valgan, ainda segurando sua mão, sentia a mudança acontecer e começou a sua junto com a dela. Os ossos de Caim estalavam e cresciam. Ela continha o grito e gemia abaixo como ele fazia. Seu corpo ia mudando e crescendo. Os sons que seu corpo fazia se misturavam com os do Lord Valgan, que também passava pela metamorfose. Ela perdeu a consciência por alguns segundos, mas recobrou minutos depois, sentindo a dor de suas pernas se dobrando para trás, dando fim à sua metamorfose. Quando o primeiro lobisomem saltou sobre eles, seguido pelos outros, foi recebido por um lobo negro de 3 metros com olhos vermelhos flamejantes, e um acrinos também de 3 metros com olhos de 2 cores. O uivo dos 2 cortou o silêncio da floresta escura, enquanto sons de uma luta feroz eram ouvidos. Os lobisomens não estavam preparados para aquilo. 2 deles atacaram Caim, que partiu um ao meio usando as presas e suas garras. O outro tentou se afastar, mas ela saltou sobre ele e abocanhou seu dorso, arrancando sua coluna inteira. Lord Valgan brigavam com 2, mas a sua superioridade em força e tamanho prevalecia. Em uma patada arrancou toda a garganta de um deles, deixando sua cabeça presa apenas por sua coluna. Correu velozmente pela floresta, parando bruscamente, lançando o outro lobisomem que estava às suas costas contra uma árvore. E antes que este caísse ao chão, ele cravou suas garras em seu peito, abrindo ele e comendo seu coração. Sons de ossos e carnes sendo rasgados eram ouvidos no silêncio da floresta. Os lobisomens não tiveram chance, foram estraçalhados. Os 2 que escaparam foram pegos pelo Conde Alucard, que soltou sobre um, sugando, enquanto este corria perdendo as forças e caindo morto. O outro ele deixou sangue suficiente para que chegasse até seu líder. Ele precisava saber o que o aguardava em Chalamet. Quando o lobisomem voltou para Thorfinn, morreu antes de contar o que aconteceu. Assustado e preocupado, Thorfinn foi até o acampamento para entender o que tinha ocorrido. Só encontrou os corpos mutilados e despedaçados de seus filhos e irmãos de Sina. Ele deu um uivo carregado de dor e ódio. Lord Valgan corria levando o Conde Alucard às suas costas, e Caim corria ao lado dele. Logo estavam na floresta próxima à cabana de Caim.
A lua surgiu majestosa, iluminando tudo e banhando os três seres com sua luz. Caim sentiu a energia daquela luz percorrer seu corpo, e no ímpeto, movida pelo instinto, ela parou, contemplou a lua e uivou. Seus dois mentores também pararam, contemplando a beleza de sua criação, e o Lord Valgan se uniu a ela também, uivando para a lua. Tophen ouviu aquele uivo, e pela direção vinha de Chalamet. Seu ódio contra a cidade renasceu, mais forte do que quando a invadiu pela primeira vez. O magistrado também ouviu e teve certeza que eram as feras da Floresta Escura anunciando a nova invasão. Os moradores da cidadela ficaram assustados e apreensivos e reforçaram as portas e janelas de suas casas. Caim e Valgan foram voltando às suas formas humanas, e o conde deu aos dois túnicas de monge para cobrirem sua nudez. E os três voltaram caminhando pela floresta até a cabana, onde parabenizaram sua pupila pela primeira caçada. Os dias seguiram tranquilos, apesar da nuvem de insegurança que pairava sobre a cidadela. Tophen, mais irado que antes, planejava um novo ataque a Chalamet, e dessa vez não sobraria ninguém. Certo dia, ao voltar de uma caçada com Lord Valgan, Caim notou um rastro de sangue que ia de sua porta até a trilha que levava à cidade. Viu marcas de um cavalo e uma grande mancha de sangue na terra. Lord Valgan disse sorrindo: "Parece que um rato bem grande caiu em nossa armadilha." Caim ficou olhando na direção da cidade. Aquelas tentativas do magistrado de invadir sua cabana já estava lhe dando nos nervos. Por que esse homem insiste em invadir a minha casa? Eu não entendo. É só uma cabana de caça e eu pago meus impostos. Talvez não seja só isso. Será que tem algo na sua cabana que o magistrado tenha conhecimento e você não? Eu saberia se tivesse. Conheço cada cantinho daquela cabana. Ela nem é tão grande assim. E o porão? Caim olhou surpresa para o Lorde e perguntou: "Que porão? Não há porão na cabana." Os dois começaram a voltar para a cabana enquanto Lord Valgan explicava. O Conde Alucard é muito experiente e poderoso. Ele consegue sentir as coisas a quilômetros de distância ou próximas a ele. E ele afirma que há um porão abaixo de sua cabana. Ele sente o espaço vazio ali. Ele até cogitou falar com você para ceder o porão para ele, pois seria o lugar perfeito para um vampiro descansar. Vou investigar isso agora mesmo. Caim deixou o cervo pendurado em um gancho no telhado da cabana e entrou, começando a investigar cada canto da mesma, procurando algum alçapão, porta secreta, algo que levasse até o suposto porão. O Conde Alucard, vendo-a empenhada, disse: "Se serve de alguma ajuda, o porão cobre todo o tamanho da cabana. Se não achar uma entrada, podemos fazer uma. Se seu avô nunca contou sobre ela para você, deve ter algo de muito valioso lá que o magistrado sabe." Caim pensou um pouco e foi até seu quarto, que antes era de seu avô. Empurrou a cama, revelando um alçapão, muito bem escondido e camuflado sobre o assoalho de madeira. Quando os três desceram e acenderam os lampiões, ficaram boquiabertos com o que viram. O porão realmente existia. Era um vão de madeira, como a cabana. Tinha a mesma dimensão e tamanho, só não tinha as divisórias dos cômodos. Porém, a parede dos fundos não existia. Era um túnel com arcos de madeira que sustentavam a terra. Havia uma grande mesa no centro do espaço, de frente para o túnel, e sobre ela estava um arco com uma aljava com flechas de prata, uma lança também feita de prata e uma espada totalmente forjada em prata. A lâmina e o cabo eram um só.
Tinha uma cadeira por trás da mesa voltada para o túnel. Lord Valga, observando a cena, questionou: o que seu avô guardava aqui embaixo? Parece que esperava algo sair do túnel pela posição da mesa e disposição das armas, que são no mínimo peculiares. Caim olhava tudo e percebeu o casaco de peles de seu avô sobre a cadeira. Em um dos bolsos ela viu o livro que ele sempre carregava. Estava amarrado com um barbante de couro. Ela pegou e, enquanto dava uma olhada, os nobres vasculhavam o local. Sua leitura foi interrompida com a voz do conde Alucard chamando os dois. Ao se aproximarem, viram 3 sacos de mantimentos amontoados em um canto. Ao abri-los, estavam cheios de diamantes. Eram de todos os tamanhos. Lord Valga sorriu, e quando foi estender a mão para apanhar uma das gemas, Caim segurou seu braço, afastando ele, que surpreso perguntou: o que foi? Ela parecia assustada e mostrou o livro, que na verdade era um diário para ele, que ao ler sua fisionomia mudou, ficando séria. Quando pensou em mostrar ao conde Alucard, este estava parado de frente para o túnel. Caim foi até ele e perguntou: consegue vê-los? Não. Seu avô era um homem muito sábio. Há uma grande porta no final desse túnel. Ele deve tê-lo fechado assim que descobriu o que havia lá. Lord Valga mostrou o diário para ele e disse: podemos ir até lá estudar aquela porta, desde que não toquemos em nada, nem nas paredes ou nas gemas incrustadas nelas, ou mesmo naquelas ali no saco. Se fizermos assim, estaremos seguros. Os dois, iluminando a entrada do túnel, começaram a andar. Era incrível a quantidade de diamantes presos às paredes. Nem todo o ouro do rei se comparava à fortuna que ali estava, e eram os maiores que eles haviam visto. Ao se aproximarem da porta, viram que ela não era de madeira comum. Tinha entalhes de criaturas parecendo demônios alados, com cara de bestas e dentes pontiagudos. Haviam garras afiadas no lugar das mãos e pés. Elas andavam de 4 pelas paredes e teto, e de acordo com a história contada na porta, saem sempre ao pôr do sol e são despertadas assim que um diamante é arrancado da parede. Quando terminaram de ler a história entalhada na porta, o conde Alucard falou: seu avô descobriu uma fortuna que veio acompanhada por uma maldição terrível. Aqueles sacos lá no porão não apresentam risco algum, mas os diamantes nessas paredes são uma verdadeira armadilha. Acho bom seguirmos a ideia de seu avô e mantemos esse lugar muito bem guardado. O ganancioso Maquiavel não pode jamais achar esse lugar, ou vai condenar a cidadela e todas as outras cidades e vilarejos. Eles saíram do túnel e, olhando as armas, Lord Valgan comentou: me parece que seu avô descobriu uma forma de matar essas criaturas. E por essa cadeira aqui embaixo, ele passava muito tempo por aqui. Ainda olhando a porta de longe, Caim disse: não acho que meu avô tenha colocado essa porta. Acho que ele, quando achou essa mina, ela já estava aí. Parece antiga, e quem entalhou aquela história conhece aquelas criaturas. Conde Alucard, ponderando nas palavras dela, falou: mas deve ter percebido o que havia lá quando recolheu aquelas gemas. Talvez por isso as tenha deixado aqui. Caim pensou um pouco e disse: eu me lembro dele ir muito à cidade e até beber na taberna com meu pai e meus tios. Mas então começou a sair menos, e sua fisionomia mudou para uma sempre cansada e preocupada, até o dia que nunca mais foi à cidadela. Acho que nem meu pai ou meus tios sabiam deste lugar. Mas então, como o magistrado sabe desse lugar? Lord Valga perguntou. Provavelmente numa noite de bebedeira ele deve ter dito algo. Pelo que me consta, aquele homem ganancioso tem olhos em todos os lugares.
Conde Alucard comentou, segurando a espada e a experimentando. Lord Valgan pegou a lança e deu o arco para Caim e disse: acho bom sairmos daqui e garantir que a entrada para este lugar continue secreta. Os três saíram e lacraram o alçapão e colocaram a cama no lugar. Resolveram não tocar nos sacos com diamantes. Deixaram eles exatamente onde estavam. A única coisa que levaram do porão foram as armas, o casaco de peles com o diário do avô de Caim. Foi quando ouviram batidas na porta e quem batia gritava desesperado: Milordes, nos ajudem, Chalamet está sendo atacada. Os lobisomens voltaram. Caim abriu a porta e o homem caiu a seus pés, se arrastando para dentro. Ela o ajudou a se levantar e ele contou que os lobisomens chegaram assim que o sol se pôs. Eram mais do que da primeira vez. Lord Valgan, segurando firme sua lança, disse: achei que demoraram até demais para atacar. Caim, olhando para o homem, disse: pegue a trilha que leva até o rio. Há uma pequena cabana de pesca, se esconda lá. Aqui não é seguro. Foi onde eles mataram a minha família. Vão vir aqui porque já sabem que há um caçador fazendo a travessia. O homem assentiu com a cabeça e saiu correndo pela trilha até a cabana perto do rio. Os três pegaram os cavalos e foram para a cidadela. Ao se aproximarem, já podiam sentir o cheiro podre dos amaldiçoados e os gritos de desespero das pessoas. A cidadela ardia em chamas. Tolfin, além de matar as pessoas usando suas crias amaldiçoadas, queimavam suas casas. Sua intenção era reduzir Chalamet às cinzas. Lord Valgan e Caim se separaram do conde, e cada um tomou uma direção. Logo, dois uivos poderosos foram ouvidos em extremidades opostas da cidadela, enquanto um vulto passava entre os lobisomens, cortando suas cabeças. Tolfin não entendia o que estava acontecendo, nem que criatura era aquela que ajudava as pessoas da cidadela. Foi quando ouviu em meio à escuridão os gritos de desespero. E os gritos de desesperos, dois galopes frenéticos e poderosos. Ele não via nada. A fumaça do incêndio provocados por ele mesmo dificultava sua visão, mas podia ouvir os rosnados e a luta de suas crias que iam sendo despedaçadas pelas coisas que estavam em Chalamet. Os lobisomens se lançavam sobre Lord Valgan, que os recebia a patadas e mordidas, rasgando seus corpos, mas eram muitos. Alguns estavam sobre ele e o mordiam, o ferindo. Conde Alucard via a dificuldade do amigo, mas também estava cercado pelas criaturas, e se ele desviasse a atenção, por certo, acabaria perdendo a cabeça. Tolfin correu pelas ruas de pedra até chegar à praça, onde pôde ver suas crias sendo despedaçadas por um lobo negro enorme e uma criatura da noite que sorriu para ele, lhe mostrando os caninos. Ele já ia partir em socorro dos seus, quando ouviu um rosnado atrás de si, e ao se virar foi surpreendido por Caim, que numa patada o arremessou no meio da praça, ferindo seu peito. Tolfin caiu no meio da praça e se ergueu rápido. Não acreditava no que estava vendo diante dele. Rosnou furioso enquanto Caim partia em sua direção. Ele se preparou para o impacto, mas ela saltou por cima dele e deu a volta, o pegando pela nuca e o atirando no chão, causando uma dor terrível que se espalhou por todo o seu corpo. Tolfin não se desenvolveu como os outros, que foram amaldiçoados como ele. Enquanto seus amigos se tornaram feras completas, ele ainda tinha sua forma humana, mas seu corpo tinha mais pelos que um humano comum. Sua aparência era bestial, tinha presas animalescas e pontiagudas, e suas unhas eram negras e crescidas. Sua altura beirava os 2,70, comum ao humano, porém sua força era incrível. Ao contrário dos outros, ele podia passar maldição e era o único que acasalava com as mulheres que seus amigos e seus filhos sequestravam. Então,
quase todos aqueles lobisomens eram seus filhos. Antes que Caim o pisoteasse, ele rolou para o lado, se colocando de pé e se preparando para atacá-la. Ela rosnou, e quando ele partiu para cima dela, ela sumiu, deixando-o desorientado. Sentia suas patadas que lhe causavam graves ferimentos e lhe arrancavam pelos e carne. Seu corpo já estava com profundos arranhões de onde o sangue escorria, mas ele não conseguia vê-la, pois ela se movia tão rápido que ele mal a acompanhava. Conde Alucard já estava dando conta de seus adversários e terminava de beber o sangue do último, sentado sobre a pilha de lobisomens decapitados ou secos, sem uma única gota de sangue. Lord Vaulgan, por sua vez, ainda lutava com um dos lobisomens, que estava dando-lhe trabalho. Ambos lutavam sobre os cadáveres mutilados dos outros, que já haviam sido destroçados. O sangue e vísceras o fazia escorregar junto com seu adversário. Apesar de já estar bastante ferido, ainda lutava com ferocidade, mutilando cada vez mais o seu adversário. Caim surgiu à frente de Tófen, desferindo uma patada em seu peito, descarnando o mesmo e deixando os ossos de seu tórax à mostra. O sangue escorria das artérias perfuradas. Ele uivou de dor, se afastando rápido dela e escorregando no próprio sangue, e caindo algumas vezes. Mas Caim não lhe dava trégua. Saltou sobre ele, desferindo uma patada em sua cabeça, escalpelando ele com suas garras. O sangue fez Tófen ver tudo em vermelho, e ele temeu, pois sentiu que quem lutava com ele não era um lobisomem comum. Tófen se defendia com suas unhas em formas de garras, causando ferimentos no tórax de Caim, e a mordia ferozmente. Os dois rolavam pela praça, se golpeando com patadas e mordidas. O conde Alucard e Lord Vaulgan, que já haviam dado fim a seus adversários, observavam sua cria em ação. Caim mordeu Tófen no ombro, apertando sua mordida, sentindo suas presas tocarem os ossos dele, causando-lhe uma dor lacinante. Este a empurrou com força, mas ela já havia esmagado os ossos de seu ombro. Ele se afastou já bastante ferido. Tentava ficar o mais longe possível dela. Caim o observava e o rodeava. Lembrava da noite do ataque a Chalamet, onde perdeu toda a família, há 1 ano atrás. Ela ainda lembrava de seu avô e seu irmão, sendo destroçados e devorados por ele. Ela sentia o cheiro do medo que vinha dele, e isso fez os pelos de seu dorso se arrepiarem de prazer. A lembrança de seus entes mortos e devorados por ele a encheu de fúria, e a investida dela contra Tófen foi violenta e implacável. Ela passou rápido por ele, arrancando-lhe um braço. Ele uivou de dor, mas não encontrava ela em parte alguma, até que foi derrubado e uma de suas pernas foi arrancada. Tófen se arrastava, usando o seu único braço. Estava assustado, pois não conseguia ver seu adversário. Como um lobisomem poderia se mover tão rápido assim? Ele se perguntava, quando sentia uma pata prendê-lo no chão, enquanto seu outro braço era arrancado. Ele agora era um dorso se debatendo na praça, em meio ao próprio sangue. Lord Vaulgan e Alucard se entreolharam, percebendo que a fúria do Varcolak guiava os ataques de Caim. A cabeça de Tófen foi arrancada numa única patada, e o resto de seu corpo foi mutilado e esquartejado. E quando ela terminou, deu um uivo tão poderoso que as portas e janelas das casas tremeram com violência. Os 3 saíram sumindo nas trevas, deixando o silêncio tomar conta da cidade. O bando de Tófen foi dizimado naquela noite. Lord Vaulgan e Conde Alucard não permitiram que nenhum escapassem para a Floresta Escura.
Quando terminaram na cidade, entraram na floresta e seguiram para a caverna sombria. Lá encontraram os mais jovens dos filhos de Tófen, os que ficaram. Toda a linhagem de Tófen foi dizimada, não sobrou nenhum dos amaldiçoados pelos deuses. Shalamei estava livre daquelas pragas. Aquele amanhecer foi diferente. Não eram os corpos dos moradores que estavam espalhados pela cidadela, mas os dos lobisomens. Na praça, as partes de Tófen estavam juntas e sua cabeça em cima de tudo. Havia sangues e vísceras por toda parte. Todos se empurravam para ver aquela cena. O magistrado, que havia se ocultado em um porão secreto em sua residência, vendo tudo em silêncio, saiu para ver a contagem das vítimas e, enquanto se arrumava, sorria de canto, antecipando suas futuras aquisições. Mas ao chegar à cidade, vendo os corpos dos lobisomens sendo arrastados pelas pessoas e amontoados fora da cidadela, um sobre o outro formando uma grande pilha, viu seus planos se transformarem em fumaça. Ainda surpreso com aquela cena, começou a afastar as pessoas para ver os homens atearem fogo sobre os corpos. Os moradores de Shalamei queimaram todos os corpos e limparam as ruas da cidade. Não sabiam quem de fato trouxe aquela libertação para a cidade, mas desconfiavam que os novos residentes de Shalamei, que moravam com a caçadora, tinham algo a ver. Então fizeram uma grande festa e, à noite, o magistrado em pessoa foi convidá-los. Mas sua real intenção era entretê-los enquanto alguns de seus homens invadiam a cabana. Eles chegaram e o conde Alucard estava sentado na varanda, os observando se aproximarem. Estes pararam ao ver os olhos do conde brilharem num azul intenso. O que desejam, senhores? O magistrado limpou a garganta e falou muito animado. Milord Alucard, as pessoas da cidade estão dando uma festa em homenagem ao senhor e ao Lord Valgan. E, é claro, a caçadora também está convidada. Festa em nossa homenagem? E por que dessa gentileza toda? O bando de lobisomens e seu líder foram mortos. A floresta escura está segura. Eles acham que vocês são os responsáveis. Conde Alucard se levantou e se aproximou intimidando os homens e disse: Então é sobre isso? Não se preocupe, não foi nada. Um morador pediu ajuda e atendemos. Os homens que estavam com o magistrado se olharam e um deles disse: Então foram vocês mesmo? Mas como conseguiram? Eram muitos. Alucard os encarou e, ignorando o homem, disse: Vou esperar meus amigos e logo estaremos lá. Não vamos fazer desfeita. O magistrado se despediu e saiu com seus homens de volta para a cidadela. Domer, que assumiu o posto de Lúthien, falou: Senhor, ainda quer invadir aquela cabana? Veja o que eles fizeram com o bando de Tófen. Não seja frouxo, Domer. Eu vou garantir que eles se distraiam na festa, e vocês não saiam daquela cabana sem meus diamantes. Conde Alucard esperou Valgan e Caim voltarem de sua corrida, e deu a notícia aos dois. Os lordes acharam a ótima ideia, mas Caim não gostou muito. Ela não era como as outras moças da cidade. Não usava vestidos e não tinha cabelos longos para serem enfeitados com fitas. Se sentia inferior às outras jovens, pois já as tinham visto cochichando dela e preferiu ficar em casa. Conde Alucard então falou: Você salvou aquelas pessoas e este lugar daquelas bestas, da mesma forma que eu e o Lorde. Deve ir a essa festa sim, e irá da forma como todos a veem todos os dias. Você é um Avenator,
uma caçadora escolhida pelos deuses. Deve se orgulhar disso e jamais se importar com o que dizem as outras pessoas ou o que pensam de você. Agora vai e se apronte. Não vamos fazer desfeita para o povo. Os três se aprontaram e Caim colocou sua melhor calça, camisa, limpou suas botas e usou o chapéu de caça que pertenceu a seu avô, o casaco de pele dele, e saiu do quarto. Estava deslumbrante aos olhos de seus mentores, que lhes ofereceram o braço, e ela, rindo, aceitou ambos. Os três saíram de casa, e cada um pegou seu cavalo. Mas antes de sair, Lord Vaulgan preparou as armadilhas habituais. Depois montou em seu cavalo e foram para Chalamet. Foram recebidos pelo povo como heróis, e os trovadores fizeram canções contando histórias sobre os três. Vendo que nenhum dos rapazes da cidade chamavam Caim para dançar, Conde Alucard cutucou Vaulgan para dançar com ela. Sabe que não gosto de dançar, Vlad. Por que não vai? Você sim é o pé de valsa. Olhe para ela, Vaulgan. Veja como as pessoas dessa cidade a tratam. Ela só está aqui porque eles queriam nos homenagear. Eles nem se aproximam dela e ignoram do mesmo jeito que fizeram quando chegamos aqui. Vaulgan ficou observando-a enquanto ela caminhava entre as pessoas. Como todos a olhavam e se perguntavam por que daquele tratamento com ela. Ao olhar para o amigo, percebeu o porquê da insistência dele em mandá-lo dançar com Caim. Estava se engraçando com uma das moradoras da cidadela. Ele então se levantou, chamando a atenção de todos, pelo seu porte, tamanho e beleza. Atravessou a praça, chamando a atenção das jovens, que suspiravam por ele ao longo do caminho. Parou de frente para Caim, que estava sentada sobre o muro que rodeava a praça. Ela olhou para ele sem entender o porquê dele estar ali parado. Ele então lhe estendeu a mão e disse: Me dá o prazer de uma dança, milady? Caim ruborizou com aquele gesto, e quando percebeu que todos olhavam em sua direção, não sabia o que fazer e ficou mais envergonhada ainda. Vendo que o Lorde não recolhia a mão, ela pegou e seguiu com ele para junto dos que dançavam na praça. Mas calma, ela perguntou: Por que fez isso? Agora todos estão nos olhando. Lord Vaulgan riu e girou com ela pelo meio das pessoas, dizendo: Nunca dancei com uma mulher que se veste como um homem. Queria saber a sensação. Caim olhou para ele. Seus olhos amarelos brilhavam refletindo a luz dos lampiões. Ele também olhou nos olhos cor de esmeralda que sempre o fascinaram e que brilhavam como se estivessem acesos. Eles seguiram dançando, perdidos no olhar um do outro. Os homens do magistrado já haviam desarmado uma das armadilhas do Lord Vaulgan, à custa de um deles que foi partido ao meio com um machado, muito bem colocado. Mas ao contrário dos outros que fugiam ao primeiro sinal de perigo, Domer não desistiu. Queria sua parte dos diamantes. Forçaram a porta e quando esta foi aberta, acionou um mecanismo criado pelo Conde Alucard. E flechas atravessaram os dois que arrombaram a porta. Domer apenas afastou os corpos e entrou na casa. E depois de constatar que as armadilhas terminaram, começaram a vasculhar, à procura do porão. Conde Alucard se afastou da festa com sua convidada e foram para um lugar mais reservado e se entregaram às carícias mais íntimas, longe dos olhares curiosos, mas não longe do olhar do magistrado, que mantinha ele e Vaulgan sob vigilância. Lord Vaulgan dançava com Caim. Não tinha reparado o quanto aquela jovem, que parecia um rapaz, era linda. Se viu encantado com seu sorriso e de como se divertia dançando com ele.
Dahmer revirava os móveis e batia no chão. Sentiu que era oco, e como não achava a entrada para o porão e estava com pressa, pegou o machado que partiu um de seus homens ao meio e começou a cortar a madeira do assoalho da cabana, até fazer um buraco. Isso fez o assoalho ceder e desabar. Ele e alguns dos homens caíram no túnel. O magistrado estava preocupado com a demora de Dahmer, e vendo que seus convidados estavam bem entretidos no que faziam, chamou 2 de seus guardas e os mandou discretamente se informar da demora do homem. Caim ficou corada com a forma que o Lord Vaughan olhava e abaixou a cabeça. Ele, ainda dançando com ela, disse: "Me desculpe se a deixei desconfortável. Não tinha notado o quanto é bonita, milady." "Não se desculpe, milord. Eu só não estou acostumada a ser olhada dessa forma." Ele riu enquanto ainda conduzia ela pela praça ao som da música e sob os olhares invejosos das jovens damas de Chalamet. Dahmer pegou um lampião oferecido por um de seus homens e, ao iluminar o túnel, ficou boquiaberto com a quantidade de diamantes presos às paredes. Gritou eufórico para que os homens jogassem o saco e, com uma faca, começou a arrancar os diamantes da parede. Os homens que caíram com ele também começaram a arrancar as gemas preciosas. Um vento gelado soprou por toda a cidade, apagando a grande fogueira da festa que estava no centro da praça. Todos pararam de dançar e cantar, vendo toda a cidadela ficar às escuras. Ficaram assustados com aquilo. Nuvens negras começaram a cobrir a lua, deixando a noite escura e fria. Caim sentiu o Lord Vaughan abraçar, olhando para o céu, quando um som, vindo de debaixo do chão, como se fossem vários gritos assustadores saídos do próprio inferno, fez toda Chalamet tremer. Dahmer parou o que fazia, sentindo aquele tremor e os gritos e rugidos que só aumentavam, até que a grande porta que ele não havia notado até aquele momento se abriu com violência, deixando uma fumaça quente sair, se espalhando e queimando-os, de forma que só sobraram os ossos. Todos os que se encontravam no túnel gritaram, cobrindo os olhos e deixando as gemas valiosas caírem pelo chão, enquanto sentem suas carnes derreterem, ouvindo rosnados vindos da escuridão. Os que estavam esperando na parte de cima da cabana viram milhares de olhos vermelhos surgirem na escuridão do porão. Conde Alucard se levantou, sentindo a presença das criaturas. Apanhou suas roupas, deixando a amante ainda no mato, confusa com a atitude dele, que se vestia rápido e corria na direção da praça. Caim e Valga também sentiram, e aflita ela olhou para ele, que correu até os cavalos segurando a mão dela. Vladimir se juntou a eles, mas antes que montassem, viram uma nuvem de criaturas demoníacas aladas cortarem o céu de Chalamet, cobrindo o resto da lua que se podia ver entre as nuvens negras. Eram bestas de quase 2 metros. Suas asas de quiróptero não emitiam nenhum barulho enquanto elas pairavam em círculo sobre a cidadela. As pessoas olhavam com medo e fascínio para aquelas criaturas de pele vermelha e brilhantes como se fossem feitas de rubis. Já estavam achando que elas não fariam nada, quando um dos seres bestiais apanhou uma jovem que estendeu a mão para tocá-lo. A criatura se ergueu no ar com a jovem nas garras e logo outras se juntaram a ela, despedaçando a jovem e a devorando no ar, fazendo chover sangue sobre os observadores, que entraram em pânico com a cena e, aos gritos de terror, corriam pela cidadela procurando abrigo, enquanto os seres demoníacos davam voos rasantes apanhando os moradores e os devorando no ar.
Lord Valgan, Conde Alucard e Caim deduziram o que havia acontecido. O magistrado, enfim, conseguiu invadir a cabana. Eles montaram em seus cavalos e voltaram, pois as armas que poderiam matar aqueles seres diabólicos estavam lá. No caminho encontraram alguns desses seres devorando os animais de Caim. Eles passaram por eles, que os perseguiram de volta para a cabana. Lord Valgan, percebendo que um deles voava muito perto e por certo alcançaria Caim, ele pareou seu cavalo ao dela e a puxou para sua sela. A criatura apanhou o cavalo, se erguendo no ar e o despedaçando, junto com as outras. Quando chegaram à cabana, esta estava destruída. Havia sangue e vísceras por toda parte e um enorme buraco na sala. Alucard entrou rápido e já estava de volta com as armas do avô de Caim. Respiraram fundo e se prepararam para a caçada. Obrigado por escutarem até aqui. Obrigado pela companhia de vocês durante toda essa aventura. Logo que puder, eu estarei de volta com a segunda temporada desse conto maravilhoso. Convide seus amigos para conhecerem o canal. E você que vem até aqui e ainda não é um inscrito, sinta-se à vontade para fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima.